podcast de hoje debate o tema respeito ou apenas aceitação, a relação de gênero e sexualidade com reflexo no mercado de trabalho. Pedro, chama a vinheta. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dela essa madrugada. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dela essa madrugada. Todo mundo já está cansado de saber que na hierarquia das sociedades ocidentais, a heterossexualidade, ou seja, quando seu interesse sexual é por alguém do sexo oposto, se ocupa uma posição superior, e todas as demais, consequentemente, são tidas como inferiores, estranhas ou excluídas. As maneiras como homens e mulheres se comportam correspondem a aprendizados socioculturais, que nos ensinam a agir de acordo com prescrições de cada gênero. Exemplo disso é que existem diferenças de comportamento entre mulheres de diferentes países. Do mesmo modo, homens de séculos atrás não se expressam do mesmo jeito que atualmente. As representações de gênero são distintas de uma cultura para outra, sendo um dos objetivos dos estudos de gênero e das ciências sociais analisar a diversidade de expressões de diferentes grupos locais, identificando e desnaturalizando tais padrões. Ou seja, gênero não está ligado a padrão. A diferença biológica será o ponto de partida para a construção social do que é ser homem ou mulher. O sexo é atribuído ao fator biológico, ou seja, o seu aparelho reprodutivo, seios, genitálias, enquanto gênero é uma construção expressionador do nosso podcast, intitulado de Que T é Esse? Afinal, que T é esse? Quem são esses transgêneros? A gente precisou de ter um direcionador, no caso da gente, o grupo Ingrid, Maitê, Pedro e Sena, Natália também, porque as pessoas colocam tudo num potinho só, questão de sexualidade, gênero, diversidade, e não é bem assim. Cada qual é o seu qual. Pra gente, na área de recursos humanos, é muito importante estar entendendo como as pessoas se identificam. Porque isso leva a questões mais amplas, por exemplo, que nome eu uso, que banheiro eu uso, quem eu sou. E a partir do momento que a pessoa se determina e entende quem ela quer que as outras pessoas, o mercado de trabalho, a sociedade identifique o gênero que ela escolheu ser. Então a gente tem que entender e saber falar sobre propriedade com esse assunto. Nesse T, temos os transexuais travestidos drag queens. Quem são os transexuais? Os transexuais são aqueles que sim não se identificam com o seu gênero, porém passam por transformações cirúrgicas da sua genitália. Ou seja, mudam um órgão. Agora, os travestis, eles também não se identificam com o seu órgão reprodutor de nascença, sua genitália de nascença, seu órgão biológico. Porém, ele não passa por transformações cirúrgicas para a troca. É só a questão de identidade. Tanto o transexual como o travesti, eles se identificam daquela forma, do sexo ou ao oposto do sexo que nasceu. Eles são aquilo ali. Agora, o drag queen, ele assume aquela personalidade como uma manifestação artística em determinado momento. E depois ele volta a ser o seu sexo de origem. Claro? Então agora vamos lá. Olhar para o mundo com mais respeito à diversidade do gênero é entender que o outro, independente de sua orientação, é alguém que merece respeito e tem direito político, social e econômico. Por isso, precisamos aprender a respeitar a orientação sexual e a escola tem um papel muito importante nesse processo. Ela tem que trabalhar a questão de educação de gênero para evitar a violência contra os homossexuais nos ambientes públicos. Por exemplo, numa entrevista na TV SBT, os participantes Pedro Escobar e Rodrigo Oliveira relataram suas experiências de vida e a importância de se debater cada vez mais sobre transexualidade. O Pedro falou que o homossexualismo já é complicado, mas e o trans? As pessoas não entendem e falam que é frescura, loucura, mas não é desabafo. Ele
terminou dizendo que não é questão de aceitação, mas é respeito. Completou Rodrigo. Vivemos em um país em que o ranking de violência contra trans é alto. Em um período de 7 anos, de 2008 a 2015, 802 trans perderam suas vidas no país, o que evidencia uma realidade de severa intolerância. Segundo pesquisas realizadas pelo Plantão Plomo no Brasil, 1 em cada 5 empresas se recusa a contratar homossexuais, com medo de que a imagem da companhia fique associada àquele funcionário, fazendo com que essas empresas percam seus clientes. Enquanto isso, a mesma pesquisa mostra que 68% das pessoas já presenciaram algum tipo de homofobia no ambiente de trabalho. Nos últimos anos, sem uma legislação específica que garanta espaço no mercado de trabalho, transexuais e travestis dependem de iniciativas pontuais por parte de algumas empresas. Esse movimento, contudo, ainda é muito tímido. Uma série publicada em maio de 2016 pelo Correio mostrou que não há nenhuma companhia nacional entre as 28 participantes do Fórum de Empresas e Direitos LGBTs, iniciativa apoiada pela Organização Internacional do Trabalho. O grupo acaba sendo formado por multinacionais como Google, Carrefour, Facebook, que seguem no país as orientações das sedes. Caso de influencer é a Rosa Luz. Ela é uma transexual negra e da periferia que aos 17 anos se aceitou como mulher e entendeu que só estava no corpo errado. Procurando coragem para cantar, ela foi atrás de alguns rappers, mas não conseguiu parcerias. Então ela escreveu uma música intitulada Quebrada Combativa. Ainda com dúvidas sobre sua própria capacidade, decidiu gravar um vídeo e postou no YouTube. Foram 100 mil visualizações que serviram de combustível para a determinação para prosseguir com o labor artístico na música. Desde a adolescência... Em janeiro de 2016, Rosa Luz criou um canal no YouTube, o Barraco da Rosa, que possui mais de 15 mil inscritos. Busquei seguidores para poder continuar divulgando meu trabalho, porque o mercado é fechado. Trata ali sobre questões da minha realidade como uma mulher transexual na periferia. Agora a gente vai estar rodando para vocês um trecho da conversa com uma convidada empoderadíssima, trans, que trabalha numa empresa de transporte coletivo aqui na Grande Florianópolis, como cargo de cobradora de ônibus há 38 anos. O nome dela é a Paloma. Ela vai estar contando pra gente um pouco do que é a realidade dela no mercado de trabalho, o que é a vivência dos transexuais no mercado de trabalho, qual a barreira que eles enfrentam, qual é a visão dela diante dessa empresa, que a gente não pode estar mencionando nomes porque a gente não tem autorização para isso, mas é uma empresa de transporte coletivo aqui da Grande Florianópolis. O porquê a escolha dessa empresa? Porque é uma empresa que está no nosso cotidiano, ela está no nosso dia a dia, não é algo distante da nossa realidade. Essa problemática está aqui, está agora. Ai. Como que é trabalhar num cargo onde a maioria é homem? Como é que é o comportamento deles contigo? Ó, comigo eu não posso reclamar. Na verdade eu não posso reclamar mesmo, porque assim, ó, eu acho que o respeito, quem dá é você, entendeu? Não é porque tu é trans, não é porque tu é lá sei o que, não vamos dizer, né? Mas assim, o respeito, quem dá no ambiente é você. E isso eu sempre fiz, tá? Eu trabalho há 38 anos ali. É muito tempo, tá? É uma vida. Todos eles entraram depois de ti? Entrou muitos, já saíram, muitos morreram. Tá? Então assim, ó, eu acho que, ó, vamos dizer assim, ó, eu brinco com todo mundo, eu respeito todo mundo, brinco com todo mundo, não deixo ninguém tocar a mão em mim, e isso é certo, tá? Não vem que negócio de querer abraçar, esse negócio da nada. Então eu acho que o respeito quem dá é tu. Público, tu nota esse preconceito? Esse preconceito velado? Porque tem gente que finge que não. Assim, ó, no começo, quando eu comecei, eu enfrentei muito isso daí. Porque assim, ó, hoje eu sou uma mulher, tá? Sim. Mas quando eu era gay, porque o trans sofre menos preconceito que o gay. Porque o trans já teve a transformação. Já teve a transformação, já é quase uma mulher. Não é entendeu? Todo mundo que se identifica que sabe. Agora, assim, ó, quando eu era gay, eu sofri muito preconceito dos passageiros.
E quando eu entrei aqui anos atrás era muito pior. O pessoal era... eu estava comentando uma vez com uma passageira que incrível. O pessoal de antigamente, vamos dizer, estou 38 anos, 15 anos atrás, vamos botar, tá? O pessoal era mais mal educado, era ignorante, tá? A gente sofria... É que hoje não é mais uma questão de tu querer ser tolerante. Tá na lei, ou se tu não for, tu vai preso, né? Então... Tipo, quando tu tá no teu posto ali, tu sente insegurança? Sim. E eu acho que qualquer trans que trabalhe fora, ela sente segurança. Quer dizer, uma trans sente segurança em tudo quanto é lugar. Tu pode ter certeza Só de disso. sair de casa já. Ela sente segurança. Porque ela não sabe a reação do ser humano. O ser humano é muito estranho. Quase todo ser humano. Ele é estranho. Tu não sabe a reação dele no momento. Entendeu? Eu sinto segurança nos clubes. Todas sentem que a gente comenta uma com a outra. Mas é como diz... De uma formação ou um emprego que tem mais, mas estejam em cargos de gerência, estejam em formações. Eu espero que ela abra mais portas. Isso é muito importante. Entendeu? Que é muito difícil dar emprego para trans. Um gay. Quando eu entrei na empresa, eu tinha que ficar com o cabelo cortadinho. Eu tinha que usar o cabelo Tinha um padrão. de homem, tinha um padrão, barba feita, entende? E eu já era uma mulher. Tá, Paloma, e tu tem algum outro emprego pra complementar a tua renda? Tenho, sempre tive. Eu trabalho na noite, entendeu? Eu trabalho na empresa, trabalho na noite. Sempre trabalhei. Ali, assim, ó, eu trabalho na noite, eu sim por opção, Sim. que eu tenho meu emprego. Mas muitas estão na noite por necessidade. Entendeu? Por necessidade mesmo. Por isso que a gente... Falta de oportunidade. Sim. Falta de chance, oportunidade. Entendeu? Porque ninguém dá emprego. Por isso tem tanta menina tem na gente noite. lá que é estudada, que tem... Tem tanta menina que tem estudo lá e quer um emprego. Tô lá correndo risco. Tá? Porque não queira pensar que lá é fácil. Lá a gente trabalha com todo tipo de pessoas. Já vi muitos apanhar, muitas morrerem na noite. Tá? E muitas daquelas que morreram... Pode te emocionar, pergunta aí. Mas aquelas que morreram, elas queriam emprego. Não é uma coisa fácil, né? Tu lida com tudo quanto é tipo de gente. Muitas daquelas que morreram, amiga da gente, elas queriam emprego, elas podiam estar vivas. Se alguém abrisse a porta para elas, desse emprego, entendeu? É muito triste ver a amiga da gente morrer. Morta numa rua, por falta de oportunidade de emprego. E tu vê que ninguém faz nada por elas. Não. Quem matou foi preso, será? Não. Olha, acho que a mínima parte foi presa. Entendeu? Simplesmente vão lá, recolhem o corpo. Muitas vezes a família vem e enterram. Muitas vezes nem a família enterra, são enterrados como indigentes. Entendeu? Por quê? Porque muita gente não deu oportunidade para elas. Entendeu? Eu sei que muitas estão lá porque gostam. Tem a que gostam. Entendeu? Tem a que estão lá por opção, que já conseguiram um emprego como eu. Eu consegui um emprego. Entendeu? Eu tive essa oportunidade. Mas muitas não tiveram. Isso é triste. Entendeu? É muito triste. Mas isso é a sociedade. Isso é onde a gente vive. Isso é a sociedade. Entende? Você não Que abraça a gente. Não vamos mais controlar a vida para nós sermos felizes. Precisamos nos responsabilizar pela nossa felicidade de forma autônoma, nos conhecendo.